Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite, Zacarias. Antes, acho que como o nosso é o primeiro, vocês já conseguem ver aqui a minha tela? Sim, depois Já só vou põe deixar aqui. isso.
Obrigado, Cláudia. Renata, tudo bem? Boa sorte, Silvia. Obrigada. Na Se torcida, apresenta amanhã, né, Cláudia? presente. Eu e Fernando. Estamos aqui na torcida por vocês aí. Que horas é o Obrigada. trabalho de vocês? Boa noite a todos. Boa noite. Começamos mais uma sessão do Emprade, né? O Emprade que é o encontro dos programas de pós-graduação profissionais em administração. Teve início hoje o Entrade e essa é a segunda sessão de apresentação de trabalhos. Eu vou falar brevemente as principais regras da apresentação e aí a gente dá sequência com o início das apresentações. Cada uma das apresentações tem que ter a duração de até 15 minutos cada. Então, o autor apresenta até 15 minutos e depois de apresentar, a gente abre para debate dos trabalhos e esse debate é feito pela plateia e eu também trago alguns pontos e esse debate tem duração de 5 minutos para cada trabalho. É preciso, para que seja apresentado, ter pelo menos um autor do trabalho inscrito no evento, e a gente segue a sequência da apresentação de acordo com o que está descrito na programação, ou seja, aqui a gente vai ter primeiro o artigo 84, depois o artigo 93, depois o artigo 40 e, por último, o artigo 120. A gente segue a sequência da programação. Essas são as principais orientações gerais em relação à apresentação. Agradeço a plateia por estar aqui conosco, prestigiando aqui o evento. É muito legal estar nessa sessão aqui, estou revendo várias pessoas que a gente teve contato semestres anteriores, né? Então, todos os autores eu praticamente conheço, grande satisfação estar com vocês aqui. Então, vamos dar sequência à exposição dos artigos. Então, eu passo a palavra, provavelmente vai ser a Silvia, né, que vai apresentar para a Silvia. Obrigada, Silvia, está com você a palavra. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Silvia Tomazetti, FIPECAF. Eu e meu colega Dante Croce iremos apresentar o nosso artigo, cujo título é Impacto da PEC 45 nas aquisições de mercadorias para uso e consumo, análise do resultado operacional das indústrias de máquinas e equipamentos listadas na B3. O tema do nosso trabalho, reforma tributária sobre o consumo, está bastante em evidência e é importante a gente comentar que, à época da elaboração do artigo, ainda se discutia a proposta à emenda à Constituição, número 45, e que, em dezembro de 23, foi promulgada a emenda à Constituição, número 132. Bem, a tributação sobre o consumo é uma importante fonte de receita para os países, bem como desempenha um papel importante na orientação de políticas econômicas.
No contexto brasileiro, a tributação sobre o consumo, ela é bastante complexa e também traz uma ineficiência, o que gera inúmeros problemas e vícios. Nesse contexto, se discute há décadas uma proposta de reforma e a PEC 45, nesse sentido, para resolver essa complexidade, essa ineficiência, ela foi criada com o objetivo de simplificar a tributação, promover a equidade e aumentar a eficiência econômica. Importante a gente destacar que ela não tem o objetivo de reduzir ou aumentar a carga tributária. A ideia é manter o mesmo nível de arrecadação. A questão de pesquisa do nosso artigo é a seguinte: a implementação dos novos tributos CBS e IBS relativamente às aquisições de mercadorias para uso e consumo no setor industrial não impacta significativamente o resultado operacional. E o objetivo é avaliar o impacto financeiro da reforma sobre o consumo para uma amostra de empresas listadas na B3 do segmento de máquinas e equipamentos. No referencial teórico, a gente traz um pouco do contexto desse tipo de tributação em outros países. A tributação sobre o consumo, mais especificamente o imposto sobre valor agregado, ele é adotado atualmente em 149 países. Esse tipo de tributação é relativamente nova, foi criada na Alemanha em 1920, mas só a partir da década de 60 é que foi intensificada a adoção por outros países. O conceito principal é a incidência dessa tributação em cada etapa da cadeia até o consumidor final, o que a gente chama de débitos e créditos. Há direito ao crédito do tributo pago na etapa anterior. Esse tipo de tributação, ele não pode distorcer os preços praticados no mercado. Essa é a função principal, por isso que existe esse mecanismo de débitos e créditos para se anular o efeito do tributo na prática de preços. Segundo estudos, as principais características de um bom IVA é ele ser neutro. Então, como eu disse anteriormente, ele não pode interferir no comportamento dos agentes econômicos. Com relação à equidade, o atual modelo adotado no Brasil, ele é regressivo, o que significa dizer que todos pagam, têm o mesmo ônus da carga tributária sobre bens e serviços, independentemente da sua renda. Diferente do imposto sobre a renda, que existem faixas e alíquotas diferenciadas, no imposto sobre o consumo não existe isso. Então, o IVA ele tem que respeitar a questão da equidade. O tributo ele deve ser simples, de fácil aplicação, tanto da perspectiva do contribuinte como da perspectiva da administração pública. Em relação à produtividade, a alíquota ela deve ser aquela adequada para a obtenção da arrecadação desejada e de difícil evasão. Falando um pouquinho do histórico da tributação do consumo no Brasil, não é novo esse conceito. Em 67 foi criado o ICM, substituindo o IVC, Imposto sobre Vendas Comerciais. Então, o ICM depois veio a ser rebatizado em 88 para o então que hoje nós conhecemos o ICMS, já no conceito de IVA adotado mundialmente. Ocorre que, no decorrer dos anos, ele foi sendo desvirtuado do seu conceito original, com a criação de diversos mecanismos bastante complexos, como, por exemplo, a substituição tributária. E também ele foi sendo utilizado como ferramenta de atração de investimentos, principalmente por estados mais pobres, ocasionando a tão famosa guerra fiscal entre estados e inúmeros litígios. E mais um fator para a complexidade que nós vivenciamos hoje é a questão do Pacto Federativo, disposto na Constituição Federal, em que estados e municípios possuem autonomia para criar tributos, e essa emenda constitucional de agora, ela só foi possível e aprovada por estados e municípios porque, de alguma forma, respeita esse pacto federativo. Então, eles continuarão com uma certa autonomia sobre os tributos, que o Dante agora vai explicar como é que vai funcionar essa emenda à Constituição. Bom,
Obrigado, Silvia. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Juliana. Boa noite, colegas de FIPECAF. Boa noite, demais que estão aqui. Muito bom revê-los aqui. Faz um tempinho que a gente não se encontra. Falando sobre o tema, especificamente sobre a PEC 45, foi quando a gente começou a escrever o artigo, que à época discutia-se a PEC 45. Atualmente, a PEC 45 ela foi transformada na emenda constitucional 132 e que ela está sendo regulamentada nesse momento pelo projeto de lei complementar 65/2024, que foi recentemente aprovado na Câmara e agora está em tramitação no Senado. Tá? Então, quando nós escrevemos esse artigo, o que nós tínhamos e o que provavelmente ficará é que atualmente a gente tem 5 impostos, sendo 3 da União Federal, que é o PIS, COFINS e IPI. Os estados e Distrito Federal, eles têm o ICMS, e os municípios e também o Distrito Federal, ele tem o ISS, tá? Com a proposta 45, que está sendo convergida pelo projeto de lei complementar 65/24, a União Federal ela vai ficar com a CBS e o imposto seletivo, que é o IS, e para o Estado, Distrito Federal e município, vai ser o IBS, tá? E quais são as principais alterações trazidas pela reforma tributária que originou na PEC 45? Ampla base de incidência, tá? Então, efetivamente, tudo que gerar operação financeira, transferência de mercadoria ou serviço, será tributado pelo IBS-CBS. Tá? O IS ele é um imposto seletivo que ele vai ser aplicado só em casos especiais. A gente está falando basicamente da CBS e IBS nesse trabalho. A aplicação no destino, hoje é invertido, né? É a aplicação na origem. Tá? Então, quando a gente recolhe o ICMS, o beneficiário é o estado de origem. Com a reforma tributária, é o estado de destino que será o destinatário, o beneficiário da tributação. Crédito imediato é o split payment, isso está sendo discutido muito, como será regulamentado, que em tese o valor que você está pagando de tributo automaticamente será destinado como se fosse para uma nuvem, que eles estão chamando de cloud, para ficar esse crédito, e você vai ter que comprovar efetivamente o recolhimento do tributo. A devolução do imposto, que é o sistema de cashback, isso é inovação no Brasil, tá? Para quê? Para combater a equidade que a Silvia falou, tá? Para a gente ter uma devolução do dinheiro às pessoas de mais baixa renda, tá? E a questão do crédito amplo, que é a matéria que a gente tratou no nosso artigo, tá? Hoje, como a Silvia bem disse, o ICMS ele era para ser um tributo que a gente chama de valor agregado, tá? Sobre o IVA. Mas ele foi distorcido e ele não é um IVA tradicional, aquele criado lá na Europa, tá? E por que isso? Porque ele limita o crédito em diversas operações, como, por exemplo, o crédito de material de uso e consumo. Então, tudo que eu compro uma indústria para material de uso e consumo, eu não posso me creditar de ICMS, tá? Isso é uma limitação legal, então acaba tendo esse corte do valor agregado, então é tributado 2, 3 vezes a mesma operação. A época que a gente escreveu o artigo, a estimativa da alíquota era de 25,45% a 27%. 27 era o teto esperado, porque é a alíquota da Hungria, que é o maior IVA do mundo. Então, queria limitar a 27. Mas hoje já estão falando em 29,5, e só quando tiver a regulamentação final a gente vai saber a alíquota efetiva. Tá? Silvia, por favor. Então, fazendo sobre o trabalho, qual foi a metodologia que a gente usou? A gente pegou empresas listadas na B3, pegou de um segmento, tá? Máquinas e equipamentos industriais. Aqui no canto, na tabela, tem todas as empresas que a gente listou, tá? O software que a gente usou foi o SOFA, Statistics Open for All. O exercício base foi 2022, está encerrado em 31 de dezembro. O teste estatístico foi o Wilcoxon.
E a conta contábil que a gente usou e considerou, basicamente, foi a despesas gerais e administrativas. Por quê? É aquilo que nós falamos. O crédito de ICMS, ele é limitado nessa conta, tá? Então, uma empresa desta conta, tudo que ela compra e contabiliza nessa conta, ela não pode se creditar de ICMS, ou seja, vira custo para ela, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa conta e recalculou como se fosse a tributação que ficará depois da PEC, tá? E aí nós temos o EBIT atual, isso aqui está publicado na B3, tá? De cada empresa. A gente recalculou empresa por empresa, refez o DRE deles e chegou na segunda coluna da tabela 5, calculando os efeitos estimados da reforma tributária. E quais as hipóteses que a gente considerou nesse teste? A hipótese nula é que não há diferença significativa do EBIT antes e depois da PEC. E a hipótese alternativa é que há diferença significativa no EBIT antes e depois da PEC 45. Silvia, por favor. E cruzando, né, usando o SOFA, a gente chegou nesses resultados do teste de Wilcoxon, tá? E a gente percebeu que o p-valor ele é muito menor que o nível de significância que a gente adotou de 0,5%. A gente chegou em 0,005062, tá? E o que isso diz para a gente? Que há uma diferença estatisticamente significativa entre o EBIT sem o efeito da PEC versus o EBIT com o efeito da PEC. Assim, a gente identificou que há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula e de que não há diferença do EBIT e adotando como principal até a hipótese alternativa, tá? Afirmando que existe uma diferença significativa entre, obrigado, entre o EBIT devido no efeito da PEC 45, tá? Isso sugere que a PEC traria um possível impacto significativo nas entidades analisadas. Por favor, Silvia. Isso é uma tendência mundial, porque a gente analisando sobre a reforma tributária, a gente percebe que o impacto esperado na indústria, no modo geral, é redução de carga tributária, mas, a contrário senso, para os prestadores de serviço vai ter um aumento. Por quê? Para garantir a arrecadação. Quando a gente fala que a reforma tributária não vai ter aumento de carga tributária, é um aumento global, tá? De acordo com o setor, com a atividade, terá alterações, aumento ou decréscimo de tributação, mas a arrecadação total é a promessa que a gente tem é que seja mantida, tá? Então a gente concluiu que o nosso estudo seguindo uma tendência mundial na aplicação do conceito de VA, cujo crédito amplo relativamente a todos os gastos da empresa é permitido, que é o caso que a gente considerou exatamente tudo que é tributado na etapa anterior, a gente considerou como crédito, e os estudos preliminares, a gente constatou que há significativa melhora no resultado financeiro para o setor analisado, que é o de maquinário industrial, tá? A alíquota de referência combinada dos dois novos tributos, a gente considerou 25, porque lá no começo da PEC 45 era o que falava, tá? E teve um impacto. Aí a gente destacou ao final que o estudo não avaliou se há diferença com relação aos serviços gerais e administrativos contratados pelas empresas e que sugere um novo proposta de pesquisa. Qual que é a carga tributária considerando para o serviço? Tá? Que provavelmente nosso feeling é que aumente. Ao final, a gente trouxe algumas referências, mas obviamente não precisa aqui citar, isso vai estar disponibilizado para quem quiser no Congresso. Eu acho que é isso, professora. Não sei se a gente falou muito rápido, se a gente está em cima do tempo. Ok, obrigada. Foram pontualíssimos, 15 minutos, certinho. Parabéns. Então, primeiro, parabenizar pela apresentação do trabalho. Vocês expuseram os principais pontos do artigo. Trazer aqui, antes de eu comentar, eu vou abrir para a plateia, né, para ver se a plateia quer trazer alguma dúvida, alguma sugestão. Então, está aberto para o debate. Boa noite, né? Primeiramente, parabenizar aqui o
os dois, tá? Eu só tenho uma sugestão, tá? Para o artigo de vocês. Se vocês falarem na questão de pesquisa, na questão de pesquisa, a questão de pesquisa é como o próprio nome já diz, é uma pergunta que você vai incrementar no seu trabalho. Eu não consegui observar a pergunta dessa questão de pesquisa. Então, quando se fala em problema de pesquisa, ela é uma forma explícita de dizer qual é a dificuldade ou a lacuna encontrada no seu tema de trabalho. E dessa forma, o problema, ele é uma pergunta não respondida pelo tema e deve ser clara e compreensível, né? E normalmente deve começar como, de que forma, qual, enfim, uma pergunta que você vai responder no seu trabalho, certo? Eu não consegui observar o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? O Você objetivo é avaliar, pois não. É porque eu não estou conseguindo visualizar o teu objetivo. Não sei se é porque minha tela está pegando aqui. Não? Eu não consegui. Mas tu Ele poderia está só bem ler? embaixo da questão de pesquisa aqui, que seria Pois avaliar o é, impacto, no meu o tem um potencial negócio aqui. impacto financeiro da reforma tributária do consumo para uma aposta de empresas listada na B3, no segmento de máquinas e equipamentos, Pois utilizando é, e aí, dados específicos. normalmente, o objetivo, né, ele é o espelho da questão de pesquisa. E aí eu consegui apenas visualizar que a questão de pesquisa tem uma coisa e o objetivo geral tem outra. É mais um ponto mesmo para você analisarem, porque normalmente a questão de pesquisa você repete lá o objetivo, só que incrementando um verbo, né? Um verbo como ação, né? Então é só mesmo esse ponto. Pode seguir aí, tá? Obrigada. Muito obrigada, Zacarias. Eu tinha exatamente esse ponto também para sugerir. E, assim, o que eu mais vejo é que talvez, vou colocar, depois eu reabro para a plateia, se a plateia tem mais alguma consideração. Outro ponto que eu tinha considerado na questão da pesquisa, além desse ponto que o Zacarias mencionou, é que o tipo de resposta que, assim, se a gente só fosse colocar com um ponto de interrogação, a implementação, papapá, não impacta ou não impacta significativamente o resultado operacional, se fosse só a interrogação, ficaria a resposta do tipo sim ou não que a gente Isso, tenta evitar, né? Então, Entendi. só colocar ponto de interrogação aqui no que está trazido não atenderia porque ficaria com esse problema do sim ou não. Acho que ficaria mais em linha, exatamente como o Zacarias colocou, de adequar ao objetivo. Então, vocês têm o objetivo avaliar o potencial impacto financeiro, então, qual o potencial impacto financeiro da reforma tributária? Então, algo nessa linha. E o que eu vejo que vocês colocaram aí como questão da pesquisa, na verdade, eu vejo como a hipótese da pesquisa, porque depois vocês trazem a H0 e H1 mas elas são as hipóteses estatísticas, né? Porque a gente tem uma hipótese de pesquisa e ela é operacionalizada por uma hipótese estatística ou por uma regressão, pelo que for. Aqui o que vocês trouxeram são as hipóteses estatísticas, mas a hipótese da pesquisa eu vejo que seria aquilo que está lá como a questão da pesquisa e ela é operacionalizada por essa hipótese estatística, mas eu super concordo com o ponto que o Zacarias levantou para a gente. Acho que assim, são ajustes sutis assim, que vão dar um incremento bacana no trabalho, pensando na futura submissão a periódicos. Reabro para a plateia tenha mais algum ponto a sugerir, a Noite, questionar. eu. Oi, Thaís, tudo bem? Parabéns, Silva. Parabéns, Dante. Obrigada. Gostei muito do tema, viu? Bem específico. Pode pôr lá na conclusão, por favor, Silvia. Sim. Eu queria só que vocês discorressem se vocês encontraram outras limitações na pesquisa, além da que vocês elencaram aqui, ó, que o estudo que não foi feita a diferença significativa com relação aos serviços gerais e administrativos contratados, porque como é um tema muito específico, se teve outros fatos que são limitantes, questão de período, né?
temporal, a questão de variáveis, ou próprio meio estatístico, alguma coisa assim, só para a gente compreender melhor. Dante, você quer que posso falar? Pode falar, depois eu complemento. Fica à vontade, Silvia. Tá. Ou... É, Thaís, na verdade, como nós buscamos na linha, né, do balanço, como o Dante explicou, a linha de despesas administrativas, e nós não tínhamos ali a abertura exatamente de cada item, é óbvio que cada item existe ali alguma diferença de alíquota, né? Depender do material, a gente pode ter diferentes alíquotas de ICMS. Então, a gente teve que adotar algumas premissas, né, de que todos os materiais eram tributados à alíquota de ICMS de 18%, 9,25% de PIS/COFINS. Então, em virtude da gente não ter aquela abertura, né, com mais detalhes, a gente teve que adotar algumas premissas de regra geral de tributação, tá? Essa foi uma limitação e a gente teve que adotar algumas premissas. Dante, se quiser me Exato. complementar. Não, não, mas é isso mesmo. As demonstrações financeiras que a gente conseguiu utilizar, como ele é aquele modelo listado na B3, elas são fechadas. Aí a gente não consegue entrar no detalhe qual é o tipo de serviço, se o serviço é tributado ou não é tributado, seria o impacto para a DFC que a gente estava mexendo, tá? Entendi, Posso falar? obrigada. Então, Olá, obrigada. Juliana. Aí, o último ponto, então, que eu queria trazer, assim, eu destaco o ponto positivo de ser um tema bem atual, né? Então, como vocês colocaram, é a PEC e ela está em constante evolução, então é um tema atualíssimo, então isso vale um super destaque. Acho que vocês trouxeram uma exposição do tema que permite que até quem não entenda compreenda, né? Então, acho que vocês conseguiram expor e a gente que não é especialista no tema conseguiu entender. E é uma última sugestão só que eu daria para os slides, alguns slides têm bastante texto corrido. Então, tem um slide que aquele eu achei ótimo, o anterior, acho que o próximo, que ele mostra, esse tá perfeito, que ele tá em tópicos, tem a figura, então esse eu vejo como um exemplo. Em alguns outros tem mais texto corrido, tentar deixar mais tópico, mais no estilo desse, que está porque às vezes quando é muito texto corrido, a plateia não consegue acompanhar de ler tudo. Então, assim, minha sugestão é deixar mais como tópicos. Esse tá excelente. Então, mas são só sugestões, né? Mesmo pensando a publicação no periódico, futuras apresentações, mas novamente parabenizo pelo trabalho, pela exposição. Obrigada. Muito obrigada. Nós te agradecemos, professora. Obrigado, Zacarias. Obrigado, Thaís, pelos feedbacks. Professora, muito obrigado novamente por ter nos ajudado. Silvia, obrigado pela colaboração. Obrigada a Até a todos. próxima. Muito bom. Obrigada. Então, dando continuidade à sessão, a gente passa agora para o segundo trabalho, que é o trabalho 93, Evidências de Práticas de Controladoria e Fatores Contingenciais, Estudo em Empresas Familiares no Estado do Ceará. Quem vai apresentar é o Zacarias, né, que está aqui conosco. Manda um abraço para a professora Roberta, por favor, Zacarias. Eu fiz Qual a na Roberta? época do Qual na a época Roberta? do Qual mestrado, Roberta? a Roberta Alencar? Carvalho de Alencar, que é Minha autora do orientadora. trabalho também. É, manda abraço. Eu fui na época do meu mestrado, eu fui monitora dela em Ah, tá. contabilidade de instituição financeira. Faz tempo. Ah, Manda um entendi. abraço. Pois é, foi desenvolvido com ela, foi ela que me orientou da minha Legal, dissertação. que legal. Pois Então, lá, passa a vamos palavra lá. para você. Como é teu nome? É a Juliana Amaral. Comentar com ela. Isso. Tá bom. Vamos lá. Então, Então, assim, primeiramente, boa noite, né, novamente. Meu nome é Zacarias, tá? E aí eu trouxe o artigo aqui que é Evidência de Práticas de Controladoria e Fatores Contingenciais, estudo em empresas familiares no estado do Ceará, tá? E aí esse artigo ele foi desenvolvido por mim, a professora Roberta, o Carlos Adriano e a professora Johnny, tá? E aí entrando aqui um pouco na parte da introdução,
a gente Não está diz, como modo de apresentação e não está andando os slides. Acho que põe tá, como. tá vendo não? Você deve ter colocado para Apresentar. apresentar Não, você deve ter colocado para compartilhar a tela, não a tela, o programa, aí ele está compartilhando, agora mudou, mas ainda não está no estilo de apresentação. Espera aí. Acho que põe para compartilhar a tela, porque aí ele deve estar sabe, no Zoom, quando você coloca para compartilhar o programa, ele deve estar compartilhando o PowerPoint. E aí, se você coloca para compartilhar a tela, ele compartilha a tela que você está vendo. Acho que é melhor parar de compartilhar e compartilhar de novo. E Agora agora? deu certo, deu certo. Certo? Deu. Pronto, então eu vou começar aqui pela introdução, certo? E aí, assim, primeiramente a gente traz sobre o ambiente de negócio, né, empresarial. Ele está se diferenciando em constante evolução, com um nível de complexidade cada vez mais, e exigindo dessas organizações uma estrutura de gestão mais robusta para que possa continuar operando competitivamente, tá? Portanto, a controladoria ela tem se demonstrado como uma ferramenta essencial no planejamento e na gestão dessas organizações, desempenhando funções para que possa auxiliar o controle patrimonial dessas organizações. Tendo em vista que essas empresas familiares também elas fazem parte desse ambiente de negócio, a controladoria ela poderá ser uma ferramenta que auxiliará essas empresas a se manterem no mercado empresarial com informações confiáveis e relevantes para a tomada de decisão. E quando se fala em práticas de controladoria, emerge-se uma teoria demonstrada que demonstra uma relação próxima com as práticas de controladoria, que é a teoria da contingência. Então, essa teoria ela evidencia que não existe um modelo único de organização, mas sim vários. E onde existem fatores diferentes, chamados de fatores contingenciais para cada tipo de organização, certo? E aí, a gente entra aqui agora na parte da questão da pesquisa, tá? Que aí a gente traz qual a relação entre os fatores contingenciais percebidos e a adoção das práticas de controladoria em empresas familiares do Estado de Ceará. E a gente traz como objetivo geral investigar se há um indício de relacionamento entre fatores contingenciais percebidos e a adoção de práticas de controladoria em empresas familiares do Estado de Ceará. Quanto justificativa, a gente trouxe uma justificativa acadêmica, né, que notou-se que as práticas de controladoria e os fatores contingenciais já foram testados com várias empresas em segmentos diferentes, porém não foram encontrados estudos na atualidade aplicados em empresas familiares, o que indica haver uma lacuna a ser preenchida. Quanto prática, a gente espera que esse estudo ele sirva como benchmark para as organizações e que possa ser aplicado em outras empresas com segmentos diferentes. Enquanto social, né, por demonstrar uma relevância do estudo para a manutenção do capital, capital e o retorno sobre o investimento das organizações, bem como garantir a saúde patrimonial e financeira dessas empresas. Quanto à revisão da literatura, a gente tratou sobre 3 pontos. Eu vou tratar aqui sobre os 3 pontos da forma como está, para não se estender mais, vou colocar mais a questão dos resultados. Então, a gente tratou na revisão da literatura sobre práticas de controladoria, quais eram essas práticas de controladoria utilizadas por essas organizações. A gente tratou sobre empresas familiares, o que é uma empresa familiar, e sobre teoria da contingência, retratando os 5 principais fatores, que é o quê? O ambiente, a estrutura, a tecnologia, a estratégia e porte. E aí a gente entra na metodologia, né? E aí a gente diz que quanto aos objetivos foram descritivos, quanto aos procedimentos foi um estudo de campo e quanto à abordagem foi uma abordagem qualitativa. E aí, quanto à análise e o sujeito das pesquisas, a gente selecionou 18 empresas do estado de Ceará, e essas 18 empresas, ela partiu de uma amostra não probabilística, né, sem intenção e por acessibilidade a essas organizações. E o segundo critério foi o porte dessas organizações, onde a gente selecionou 5 empresas de médio porte e 13 de grande porte. E o contato ele foi feito ou seja, foi feito especificamente com pessoas que atuam diretamente na área de controladoria,
e quando não se tinha resposta dessa pessoa da área de controladoria, a gente contactava outras pessoas dos setores de contabilidade, custo financeiro e administrativo. O contato foi feito diretamente pelo LinkedIn, né? E aí a gente obteve 18 questionários respondidos. Foram 18 empresas, 18 pessoas, obviamente, com cargos diferentes. A coleta de dados, a gente coletou dados primários com aplicação de questionário, né, semi-estruturado e adaptado de Nunes e Gafuri 2016. O instrumento ele abordou 3 etapas, que primeiramente foi a identificação do perfil dos profissionais. O segundo foi a utilização de uma escala list, que continha 21 perguntas visando identificar a prática de controladoria e a utilização prática de controladoria utilizada por essas organizações e foi analisado mediante estatística descritiva. A terceira etapa foi um instrumento que contém 8 perguntas fechadas e visando identificar os fatores contingenciais e foi analisado conforme o protocolo de Gafuri que foi utilizado lá no artigo dele. E aí a gente entra aqui agora na parte dos resultados, tá? A gente fez uma análise das principais práticas utilizadas por essas organizações e aí a gente chegou na conclusão de que 100% dessas práticas que eu vou citar, que foram análise do valor presente, avaliação do desempenho, orçamento operacional, planejamento tributário, processo orçamentário, são utilizados 100% por as empresas, independente do nível de frequência, seja ela algumas vezes, muitas vezes, sempre. Então, tinha empresa que utilizava uma vez, 2 vezes ao ano, 3 e etc. Então, a gente considerou que todas as empresas selecionadas utilizam essas práticas 100%. E as práticas que são utilizadas menos por essas organizações foram custeio Kaizen, custeio Meta e teoria das restrições. Então, essas 3 práticas foram as que menos são utilizadas por essas organizações. E aí, segundo ponto, a gente analisou os fatores contingenciais dessas organizações. Primeiramente, a gente trouxe aqui o fator contingencial ambiente, tá? E dentro desse fator contingencial ambiente, a gente buscou verificar sobre a previsibilidade desse ambiente, a heterogeneidade e a hostilidade desse ambiente. E aí a gente conseguiu observar que no ambiente, 39% dessas empresas, elas estão em um ambiente estável. Ou seja, as características avaliadas foram as atitudes das concorrências, competição por mão de obra e por insumos, tecnologia no processo produtivo, restrições do setor e gastos de preferência de cliente. Então, quanto mais previsível for, né, quanto mais previsível for, mais essas empresas estão num ambiente estável. E num ambiente heterogêneo, a gente conseguiu observar que 67% das empresas elas estão num ambiente diferenciado, ou seja, na qual há uma diversificação desse ambiente quanto aos consumidores, matéria-prima, produtos ou serviços, tecnologia de produção ou serviço adotado. Então, estão em 67% estão num ambiente diferenciado. E quanto à hostilidade do ambiente, né, a gente conseguiu verificar que 66% dessas empresas analisadas, elas consideram estar num ambiente dominado, ou seja, poucas empresas impõem regra no mercado. Então, 66% dessas empresas que estão nesse mercado dominado, elas ditam as regras do mercado. E aí a gente fez a relação, né, das práticas de controladoria com o fator contingencial ambiente. Então a gente conseguiu, né, verificar a relação da previsibilidade do ambiente e é possível observar que as empresas que estão num ambiente estável e intermediário, elas tendem a fazer mais práticas, ou seja, utilizar mais práticas de controladoria. E isso pode estar associado a diversos fatores, né? E as empresas que estão num ambiente dinâmico, elas tendem a usar menos práticas de controladoria, obviamente, né? E isso pode estar associado à imprevisibilidade do ambiente, a respeito, né, do uso de tecnologia no processo produtivo, restrições legais, econômicas e etc.
Em relação à heterogeneidade do ambiente, né, o quão diversificado esse ambiente é possível verificar que a maior adesão está num ambiente similar, ou seja, naquele ambiente igual para todos, onde a concorrência ela é enorme. E as empresas que estão nesse ambiente, a, a- eles tendem a usar mais práticas de controladoria, provavelmente por ser um ambiente, né, muito concorrido entre essas organizações. E em relação à hostilidade, foi possível verificar que a maior adesão, elas estão no saturado, né? Ou seja, as empresas que estão nesse ambiente têm uma alta concorrência e provavelmente para se manter o controle diante desse ambiente faz necessário o uso de mais práticas de controladoria. E aqui a gente trouxe os 4 últimos fatores, que foi a tecnologia, a estrutura, a estratégia e o porte, tá? E daí a gente analisou esses 4 fatores contingenciais. E aí a gente pegou, né, o fator contingencial estrutura, e aí a gente pôde fazer a relação com as práticas de controladoria. E daí foi possível separar esse fator contingencial estrutura em 2 grupos, que foram os mecanicistas e as orgânicas, para poder a gente fazer a relação com as práticas de controladoria. E em relação ao fator contingencial tecnologia, a gente investigou na visão dos respondentes se os bancos de dados das organizações forneciam subsídio suficiente para a tomada de decisão quanto aos serviços, e venda de mercadoria, relacionamento com o cliente, etc. E aí foi possível dividir em 2 grupos, que foi empresas com alta tecnologia e as empresas com baixa tecnologia. Quanto ao fator contingencial estratégia, a gente conseguiu analisar esse grupo dividido em 2 grupos também, que foi a baixa estratégia e baixa estratégia e estratégia de diferenciação. Então, a gente teve um questionário que a gente conseguiu separar isso, né? Identificar o que é uma baixa estratégia, o que é uma estratégia de diferenciação. E, por último, o fator contingencial porte, que aí a gente utilizou o critério do BNDES, que a gente utilizou como base a receita bruta anual. Então, a gente conseguiu definir o que é empresa de grande porte e o que é empresa de médio porte. E aí, como eu falei, a gente conseguiu fazer a relação com essas práticas de controladoria, né? E aí a gente conseguiu perceber que a estrutura orgânica, que é aquela estrutura de uma empresa mais robusta, que está baseada no conhecimento de colaboradores, não tem retenção de conhecimento com diretores e etc. Então, é uma empresa com uma visão de futuro. Então, a gente conseguiu observar que essas empresas que têm uma estrutura orgânica, ela tem uma maior adesão às práticas de controladoria. E evidenciando que quanto mais as atividades elas forem mais complexas, maior o controle as organizações deverão obter para o cumprimento das atividades. E daí foi possível analisar que as empresas que estão num ambiente com baixa tecnologia para a tomada de decisão, elas têm uma maior adesão às práticas de controladoria. Mas isso não significa dizer que as empresas que também têm uma alta tecnologia tendem a ter uma menor utilização nas práticas de controladoria. Então, a gente conseguiu encontrar pouca diferença nesses dois grupos. Então, enquanto as empresas de tecnologia com baixa tecnologia têm uma maior adesão às práticas, a gente conseguiu observar que o percentual, que as empresas que têm uma tecnologia alta, todas têm uma adesão acima de 50%. Então, a gente conseguiu observar que a diferença foi pouca. E por último, e terceiro, a gente analisou com relação à estratégia. E aí foi possível analisar que as empresas que usam a estratégia de diferenciação, que são estratégias diferenciadas, elas têm uma maior adesão ao controle do que as que usam baixa estratégia, ou seja, estratégia de baixo custo. E inferindo-se dizer que a estratégia não é determinante para as empresas terem maior número de adesão às práticas de controladoria. Pois as empresas que têm um alto percentual de adesão, pois as empresas elas têm um alto percentual de adesão às práticas de controladoria. E, obviamente,
o último fator, que foi o porte. Quanto maior o porte dessas organizações, maior a adesão às práticas de controladoria. A gente conseguiu observar esse ponto. Como conclusão, a gente traz que as empresas que estão num ambiente estável, né, com pouca diversificação e num ambiente saturado, têm uma alta adesão às práticas de controladoria. Porém, né, empresas que estão num ambiente onde a concorrência tem pouca influência, ou seja, pouca imposição sobre a ameaça, e um ambiente dominado por poucas empresas, a tendência é a utilização de poucas práticas de controladoria, né, conforme evidenciado no grupo das empresas que estão num ambiente restrito. E as empresas que têm uma estrutura orgânica, elas evidenciam maior adesão às práticas, bem como as empresas que têm uma baixa tecnologia para tomar decisão têm maior adesão, apesar de uma pequena diferença entre os dois, né? Porque sofreu uma pequena diferença. Já em relação às práticas de controladoria, né? Ou seja, em relação às práticas com a estratégia, tem maior adesão à diferenciação e à relação com o porte da empresa, né? E tem sim maior adesão nas empresas de grande porte. E aqui chega a conclusão do trabalho. Então, a gente conseguiu concluir que as empresas dessa pesquisa, elas utilizam as práticas de controladoria, todas utilizam, né? Mas a gente conseguiu identificar que a não utilização não está nos fatores contingenciais, mas sim por ter práticas que não se aplicam a essas organizações ou não estão no hábito e nem na rotina dessas organizações. E até mesmo a falta do desconhecimento de tais práticas. Então, a gente conseguiu concluir essa pesquisa com esse tipo de resultado. E aí a gente traz como contribuição prática, né, que acredita que poderia possibilitar o conhecimento das práticas de controladoria utilizada por empresas familiares no estado do Ceará e que poderá subsidiar os gestores e administradores a tomarem decisões com base nessas práticas. Como teórica, a gente pode ampliar a compreensão das práticas de controladoria em empresas familiares no estado do Ceará e preencher a lacuna de estudos atuais. Como limitações, a gente destaca por não abranger um número maior de respondentes, e como recomendações a gente traz uma maior abrangência de números de respondentes e possivelmente fazer uma aplicação de entrevista para cruzar esses dados aí para ter um melhor resultado e uma maior clareza com relação a essas práticas que são utilizadas dentro dessas organizações. Por último, a gente traz aqui alguns referenciais teóricos, e é isso. Obrigado. Obrigada, Zacarias. Pontual na apresentação. Então, antes de eu fazer meus comentários, parabenizar, né? Parabéns, acho que você trouxe os principais pontos do artigo, um artigo interessante. Mas antes de eu trazer meus comentários, eu abro para a plateia, ver se a plateia tem alguma consideração, alguma dúvida, sugestão. Eu. Oi, Thaís. Parabéns, Zacarias. O professor Adriano, ele foi meu professor também na UFC. Ah, foi? Ótimo. Maravilhoso, sim. Demais. E eu, Inclusive, hoje era para eu ter viajado também com ele, que a gente tinha um outro congresso lá na Paraíba. E eu acabei que não indo. Eu tinha 2 artigos para lá também, acabei que não indo. e ele estava numa palestra do ICBR também. E ele tá lá para Paraíba. Eu ia até com ele também. Parabéns pelo trabalho, viu? Achei muito enriquecedor tudo que foi abordado, gostei bastante. Eu tenho só um ponto para você discorrer, mas não é nada técnico, é mais uma curiosidade mesmo, porque a sua pesquisa ela foi bem extensa, com muitas observações, bem particularidades mesmo, e bastante variáveis, né, no sentido ali do que era abordado. Eu queria só que você comentasse quais foram assim os desafios em relação à pesquisa, se foi ter a resposta dos respondentes, se foi a questão da parte estatística, de tabulação, qual foi o desafio assim para elaborar, estruturar e investigar toda a pesquisa mesmo? Olha, o maior desafio na pesquisa em si foi o meu questionário. O meu questionário para o artigo eu consegui reduzir uma coisa que eu trouxe só o ponto principal da minha dissertação. Então, como foi originado de uma dissertação, a maior dificuldade que eu tive foi
a resposta da minha pesquisa, porque eu tinha muito, o meu questionário era muito grande, era muito grande. Eu acho que eu tinha assim em torno de umas quase 50 perguntas, certo? Então eu tive uma dificuldade imensa para me conseguir que todos os respondentes ou seja, na verdade, todas as empresas que eu pretendia respondessem um questionário, porque era muito grande. Então, eu sofri uma rejeição, né, com relação a esse questionário, mas eu disse para mim que eu não ia desistir. Então, o projeto inicial começou-se com uma entrevista em cada organização, né, e aí eu não consegui fluir com a entrevista, porque o questionário era muito grande, e aí eu reduzi mais, e aí foi onde eu tive a iniciativa de procurar empresas do LinkedIn, que era mais fácil. Eu consegui, lá, normalmente quem está no LinkedIn são pessoas mais, como é que eu posso dizer? São pessoas que conhecem mais com relação à nossa área, por exemplo, sou da área de contabilidade, e são pessoas que estão ali, né, para poder contribuir. Então, eu vi essa oportunidade, eu busquei o LinkedIn e eu tive maiores retornos, mas a minha grande dificuldade foi relacionada ao meu questionário, porque era muito grande. Entendi. Obrigada, viu, Zacarias? De nada. Mais alguém da plateia tem alguma dúvida, alguma consideração? Não? É realmente essa questão de conseguir resposta para o questionário é complicada, né? Horrível. É. Eu sofri, eu tive que me humilhar lá no LinkedIn, pedir para a pessoa responder. É, a Mas, gente enfim, pede, reitera uma vez, reitera eu duas não coloquei no vezes. artigo, mas eu falei com 427 pessoas. Eu Nossa, acho que aí em torno de umas 50 empresas. Mas eu só obtive 18 respostas. Então, né? Eu assim, eu conheço pretendia esse. ter um número maior de respondentes, né? Que eu ia fazer outros tipos de estatística, por isso que eu utilizei só estatística descritiva, né? Então, não era interessante fazer outro tipo de estatística com a amostra pequena. Uhum. E aí, em linha a esse ponto que você colocou, uma dúvida que eu queria colocar é que você classifica o estudo como qualitativo. Eu É. imagino até porque antes você tinha a ideia de fazer a entrevista, né, que você comentou, mas eu não, do como ficou no Eu- final, eu não vejo ele como qualitativo, eu vejo mais como quantitativo. ele é porque assim, isso é um grande questionamento que a gente tem, certo? Na área da pesquisa. Muitos professores dizem que estatística descritiva não é quantitativo, né? Então, quando você utiliza estatística descritiva, onde você tem um quadro que você só vai ler ele ali, não vai aplicar uma regra estatística como outras fórmulas mais avançadas de estatística, eles consideram como qualitativo. Então, assim, é muito da visão de quem está orientando, certo? Eu bati, assim, assim, para mim era um quantitativo, né? Mas a banca toda considerou como qualitativo e assim eu segui, né? Uhum. Mas também fui pesquisar e aí de outros professores, outras pessoas, até mesmo pessoas da área de estatística, me disseram que não consideraria como quantitativo, que eu não apliquei nenhuma fórmula específica de estatística, apenas estatística descritiva, entendeu? É que qualitativo também é difícil como classificar, porque qualitativo você teria que ter um estudo profundo, assim, trazer trechos de Isso, entrevistas, né, fazer uma análise de também, conteúdo, uma análise de discurso, né? também. É... Aí fica esse questionamento, né? Então, assim, Aham. a estatística descritiva é qualitativa ou quantitativa? Muitos consideram como quantitativo e outros consideram como qualitativo. Então, se eu for para uma pessoa especificamente da área qualitativa, ele vai dizer que não é qualitativa, e sim quanti, entendeu? Uhum. Então, vai muito da pessoa que está orientando, que está lendo ali o trabalho. Sim. Mas, enfim, na minha visão também era quantitativo, né? Mas aí, devido à banca, a gente seguiu no como qualitativo. Talvez, para não dar a discussão, vale até suprimir, né, essa classificação, não classificar o trabalho Hum, em função da forma da análise dos dados, né? Talvez seja essa a estratégia, É, porque isso mesmo. dependendo da avaliação. Eu, por exemplo, se eu estivesse avaliando em alguns periódicos, seria um ponto que eu colocaria. Para melhoria, para É, mudança.
Mas aí vai, que nem você disse, vai depender de De quem estiver cada. avaliando. É isso mesmo, justamente. Outra sugestão, né, que eu acho que valeria a pena é a questão, você comentou no final, né, do hábito, rotina. Eu não, eu teria cuidados quando menciona hábito e rotina, porque quando a gente menciona a tua teoria de base é a teoria de contingência, e hábito e Isso. rotina eu vejo muito como associado à teoria institucional, especificamente a OIE, né, a velha economia institucional. Então, trazer isso, hábito, rotina, pode levantar. Ah, você está falando, usando a teoria da contingência, mas está falando de hábito e rotina que está na lente de outra teoria, né? Então, não sei se eu colocaria esses termos. Entendi. E uma última sugestão é só em alguns slides, que eu também acho que poderia deixar mais tópicos menos Quando tu texto. falou anterior, eu realmente é porque assim, era tão grande e eu não Aham. sabia. O meu artigo eu passei para mim reduzir a minha dissertação, eu passei quase um mês para me poder reduzir em um Uhum. artigo, enfim. Sim. Mas mesmo assim ainda tinha muito texto, tinha muita coisa, mas Uhum. no slide realmente fato é para mim trazer mais pontos específicos. Então, como tinha muito texto, era muita coisa, e aí eu consegui chegar no máximo dessa apresentação, entendeu? Tentei Aham. trazer o mais específico possível. Perfeito. Essa é a sugestão mesmo, visando tanto Sim, sim, o periódico como apresentações futuras. Mas muito sim, obrigada e sim, parabéns pelo trabalho. E trazer algo de empresas familiares é sempre bem interessante, né? Que no Brasil a gente tem tanta empresa familiar e ainda quando a gente vê estudos, ainda falta muito estudo sobre sim, com empresa familiar. certeza. E é sempre um desafio, né? Porque conseguir o contato com a empresa familiar é difícil. Então, parabéns. É, horrível. Obrigado. Parabéns. Bom, então, dando sequência, a gente vai para o próximo trabalho, que é o trabalho 40, a volatilidade das ações no mercado acionário brasileiro durante o período da pandemia de Covid-19. Esse trabalho, eu sou uma das autoras, eu vou cumprir o papel também de apresentadora. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Juliana, você tem 15 minutos, tá? Ok, vou cronometrar. Tá aparecendo para vocês a tela? Não, tá preto. Tá preto, então deve estar por aparecer. Agora sim. Apareceu. Tá, E tá no modo apresentação. tá na Sim, apresentação. Tá. Ok, então vamos lá. Bom, então o trabalho que eu vou apresentar é volatilidade das ações no mercado acionário brasileiro durante o período da pandemia. Ele é um artigo que quem mais escreveu foi o Marcos, ele é meu orientando. A ideia que ele trouxe ao fazer esse artigo foi o contexto, como a gente já abordou em artigos anteriores, da pandemia, né? Que a pandemia ele trouxe como surgiu a pandemia, que surgiu em países asiáticos, espalhou-se para a Europa e outros continentes, e em 30 de janeiro de 2020 foi decretada a emergência de saúde pública, em 11 de março a doença foi classificada como pandemia, e isso teve um impacto global e especificamente na economia brasileira, assim como nas outras economias, trouxe muita incerteza e desaceleração da atividade econômica. Com isso, em decorrência dessa incerteza e dessa desaceleração, houve, ou pelo menos esperou-se haver um sentimento de baixa perspectiva de confiança dos investidores. Então, em decorrência de ter essa desaceleração, era esperada uma menor confiança dos investidores. E é nesse escopo que se inseriu o trabalho, que foi averiguar qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 na volatilidade das ações transacionadas na B3. Em linha a essa questão de pesquisa, a gente vê
o objetivo da pesquisa, né? Que como a gente discutiu em trabalhos anteriores, está alinhado. Então, assim como eu tenho a questão de ver qual foi o impacto da pandemia, meu objetivo é analisar o impacto da pandemia na volatilidade das ações transacionadas na B3. Especificamente, o objetivo foi investigar se houve diferença significativa nos betas das ações em períodos antes, durante e depois da pandemia. Ao atender, ao cumprir esse objetivo, a gente espera trazer como contribuição potencial compreender os efeitos da pandemia no mercado financeiro, então, especialmente no mercado de ações, no mercado da B3, e com isso a gente também pretende ter uma contribuição prática de trazer auxílio a investidores e tomadores de decisão ao avaliar e gerir riscos associados a ações em períodos de turbulência econômica. Então, a gente traz a aplicação aqui no contexto da Covid, mas também a mesma ideia que a gente está trazendo para o contexto da Covid pode ser aplicada quando tiver outros períodos de turbulência econômica. Por exemplo, eu imagino que vai ter vários outros artigos investigando empresas do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que tiveram esse efeito climático. Então, é algo que a gente aplicou para a questão da Covid, mas que pode ser aplicada, a mesma ideia pode ser aplicada a outras situações que tenha uma turbulência econômica. E aí, qual que foi o nosso referencial teórico? Tendo em vista esse objetivo da gente ver qual foi o impacto da Covid e o beta das ações, a gente tentou ir afunilando o tema. Então, primeiro a gente abordou o mercado de capitais e a bolsa de valores, então a gente trouxe o contexto do que abrange o mercado de capitais, o que é tratado em bolsa de valores, então a gente tratou um pouquinho sobre o tema de ações, o tema de ETFs e o Ibovespa como um indicador. E aí a gente trouxe o risco que tem nesse mercado de capitais traduzido pelo beta. E aí a gente trouxe uma fórmula com base na literatura anterior de como que eu posso calcular esse beta com base nos dados do mercado. E aí a gente pegou que seria a covariância do retorno do mercado em relação ao retorno da ação e a variância do mercado. E aí, com isso, a gente discutiu também no referencial qual que seria a importância e limitações em usar o beta na avaliação de risco das empresas. E aí a gente fez o paralelo com a pandemia de Covid, então o impacto que a pandemia de Covid poderia trazer no mercado de capitais e estudos prévios que já abordaram. Claro que o tema é recente, né? Então, o Covid, como a gente colocou aqui, despontou em 2020, a gente está em 2024, então é tema recente, então a gente não vai ter tantos estudos prévios, mas a gente já tem. Então, a cada congresso, por exemplo, a gente vê vários temas, né? Em sessão anterior, a gente já teve 2 estudos sobre Covid. Então, é um tema que ainda é recente, mas cada vez vai ter mais pesquisas averiguando o assunto. E aí, como que a gente operacionalizou o trabalho? Os dados foram coletados na Economática e o período que foi averiguado foi um período de 19, 20, 21, 22, 5 anos, né, de 2019 a 2023. E o que foi coletado? Foram coletados diretamente no Economática o preço das ações, o preço dos ETFs e do índice Bovespa. E a variável da pesquisa abordada, que foi o nosso objetivo? Ver se houve variação no beta. Então, para ver se houve essa variação no beta, a gente aplicou essa fórmula que foi identificada em estudos prévios. E aí a gente pegou a covariância em relação ao retorno do mercado dado pelo Bovespa versus o retorno da ação, dividido pela variância do mercado, que também seria pelo Bovespa. Então, foi dessa forma que houve a inferência de qual que seria o beta
de cada organização. Por quê? A gente calculou esse beta de cada uma das organizações coletadas cada ano, né? E aí comparamos se em 2019 o beta dessa empresa estava diferente de 2020, de 2021, 2022, 2023. Claro que a gente está ciente da limitação, que é uma comparação em que a gente está vendo só o beta de um período em relação a outro, então, e pode ter, a gente tem essa ciência, mas a gente colocou isso como uma limitação, que podem ter outros fatores que estão impactando nesse beta além da pandemia. Mas, ainda que ciente dessa limitação, a gente buscou, em termo exploratório, né, buscou explorar se houve uma alteração no beta antes e pós a pandemia. E a análise dos dados, a comparação entre o beta antes e o beta depois da pandemia foi feita mediante a ANOVA. E aí, o que a gente trouxe? Aqui eu trouxe um trechinho da tabela, né? Porque a gente tem, a gente pegou todas as empresas da B3, então não ia caber no slide. Então eu peguei aqui só o comecinho da tabela para ilustrar mais ou menos como que a gente fez essa comparação. E aí, o que a gente pode ver aqui? A gente pegou cada uma das ações e a gente calculou o beta antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. E aí, testamos isso na nova. Então, por exemplo, na Ambev, antes da pandemia, o beta estava mais baixo. A gente vê que teve um aumento durante e um aumento maior ainda depois. E a gente pode observar que, antes de entrar na análise estatística per se, a gente consegue observar que em todas que estão aqui, que houve um aumento, né? Do antes para o durante, a gente percebe que praticamente em quase todas houve um aumento no beta. Então, isso está refletindo um maior risco. E então a gente traz, no artigo tem a tabela na íntegra, mostrando todos os betas antes, durante e depois, mas a gente pegou e jogou esses dados do beta antes, durante e depois no Stata para ver e fazer a comparação estatística. Se estatisticamente esses betas que foram apurados antes, se estatisticamente eles são ou não iguais ao beta durante e ao beta depois da pandemia. E o que a gente observou foi que sim, que há uma diferença estatística significativa. A gente chegou aqui no p-valor de 0,04, que mostra que existe uma diferença estatística significativa, ou seja, o beta antes da pandemia é diferente do beta depois e do beta durante a pandemia. Tem uma diferença. Então, a pandemia pode ter sido um dos fatores que alterou o beta das organizações que têm ações na B3. E aí a gente faz, né? A gente tenta fazer essa conversa com o resultado que a gente achou com os estudos prévios, para não trazer só o resultado estatístico, a gente sempre busca trazer uma conversa com os estudos anteriores que abordaram o tema. Então, a gente pegou alguns estudos, eu destaco aqui esse bem recente, né, de Paula Santos Oliveira e Mol, que eles também apuraram diferença entre os retornos das ações pré e pós-pandemia. Então, a gente está mostrando que nossos resultados estão alinhados com os resultados de estudos prévios. E aí, com isso, a gente conclui que há sim evidências estatísticas suficientes que têm uma diferença significativa nos betas das ações entre os períodos analisados, ou seja, o beta antes da pandemia não é igual ao beta durante, não é igual ao beta depois da pandemia. E aí a gente deduz que as variações nos betas das ações podem ser atribuídas de forma significativa aos diferentes períodos, antes, durante e depois da pandemia. Claro que a gente tem a limitação da amostra específica das ações e do período específico, da gente não ter colocado outras variáveis que podem ter impactado essa análise.
né? Então, a gente está ciente que tem fatores que a gente não considerou no estudo e podem ter influenciado os betas das ações. A gente está ciente disso, mas a gente buscou explorar especificamente o impacto específico da pandemia, né? E aí, com isso, a gente espera ter trazido insights valiosos sobre a variação dos betas das ações antes, durante e depois da pandemia. E com esses insights, a gente contribui com conhecimento acadêmico, então a gente está contribuindo e trazendo um estudo adicional sobre o efeito da pandemia. Então, como eu disse, é um tema recente, mas a cada congresso, a cada periódico, a gente vai trazendo um estudo adicional e a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre o tema. Então, são insights que colaboram com a construção desse conhecimento acadêmico. E com isso, a gente também traz a compreensão para os investidores da volatilidade das ações e possíveis determinantes. E como eu disse no comecinho, além disso poder estar explicando o efeito da pandemia, isso pode explicar novas turbulências, novos efeitos que estão acontecendo no dia a dia que podem impactar a volatilidade das ações. Então, a gente espera trazer insights que mostram, olha, aconteceu um evento de grande magnitude, como a pandemia, como os eventos climáticos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que vão mudar, vão trazer volatilidade às ações. A gente espera trazer à luz isso para os possíveis investidores. E aí, com isso, a gente conclui a apresentação. Agradeço a todos. Cumpri o tempo dos 15 minutos, eu não vou ser penalizada. E aí passo para a plateia para colocar as dúvidas, sugestões, recomendações. Parabéns, Juliana, pelo Obrigada. trabalho. Gostei bastante do tema. Eu adoro estudar as coisas assim das ações, das volatilidades. Achei muito interessante a questão do beta, porque pelo menos eu não vejo tantos estudos intensificando, especificando o beta, né? Principalmente vinculando com a Covid, que é um tema muito recente. E eu queria só saber se vocês pensaram em sugestões de possíveis futuros estudos, considerando essa própria temática, porque você abordou dois tipos de limitações, que foi a quantidade de empresas e o tempo, né? Se vocês pensarem em futuros estudos, outras pesquisas, como sugestões mesmo no artigo. Como sugestão, além de transcender as limitações que a gente colocou, né, que poderiam ser estudos que fica difícil transcender a limitação das empresas, o que poderia ter de empresas, como a gente está avaliando o valor das ações, eu poderia transcender e trazer empresas de outros países, né, já que a Economática, além do Brasil, traz de outros países. A gente buscou só empresas brasileiras, então poderia transcender nessa linha de tentar calcular o beta de outras empresas de demais países e fazer o mesmo esquema. Aumentar o período, né, de ver antes ainda, né, a gente pegou de 19, né, pegar período maior, é que a gente tentou pegar um período para ter mais ou menos um tempo parecido antes e depois da pandemia, mas à medida que a gente vai se afastando da pandemia, a gente também pode voltar mais para trás para fazer a comparação. E talvez a maior sugestão seja nessa linha da nossa maior limitação, que a gente sabe que a gente não isolou a gente não consegue isolar o efeito da pandemia, falar, olha, o meu beta mudou só por conta da pandemia. E aí a gente. Só que aí a gente teria que mudar a técnica de pesquisa, né? Que como a gente usou a nova, é para comparar, fazer uma comparação específica entre os grupos. Aí a gente poderia entrar com uma regressão e entrar com variáveis de controle para ver se o efeito da pandemia se mostra como significativo. Então, aí ficaria um estudo mais robusto, trazendo, além da pandemia, mais variáveis de controle, como o tamanho da empresa. Será que uma empresa maior
teve mais impacto da pandemia do que uma empresa menor, né? Então, aí daria para ter um efeito tanto de conseguir isolar de uma forma mais adequada o efeito da pandemia, como de também trazer, olha, teve um efeito e em empresas, aí parecido com o teu estudo, em empresas que são que tem um conselho de uma participação no conselho feminina no conselho de administração, teve um impacto maior em empresas que todas as variáveis que você trouxe, né, poderiam ser algumas variáveis que a gente poderia acrescentar como variáveis de controle, além das demais, o tamanho da empresa, o tamanho do ativo, enfim, vários fatores que possam estar influenciando. Então, seria mais essas sugestões que a gente daria, sugestões para transcender os pontos que a gente apontou como limitação. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Thaís. Eu tenho só um ponto, tá? Uhum. Primeiramente, parabéns, Juliana. O artigo está muito bom. E aí é o seguinte, um ponto que eu achei que para mim ficou tão claro. O que que você considera como antes, durante e depois? Porque você colocou o período 2019 a 2023, mas eu como leitor eu não consegui Sim, ver o que que é o antes, o durante e o depois. Seria interessante você deixar claro que verdade. antes é 2019. Uhum. Que você considera como durante 2021, 2021 e 22? Porque a pandemia ela estava ali 20, 21, ali já em 2022, ali já estava melhorando um pouco. Será que você vai considerar isso como depois ou como durante? Então, 2023 é durante ou depois já. Mas eu fiquei só na dúvida o que que você considerou aí como durante, né? Então, eu queria só que você me dissesse qual foi o ano que você considerou como antes, durante e depois. Verdade, realmente é importante a gente trazer isso para o leitor, porque senão fica como juízo de valor, né? É, A gente está considerando a gente está considerando 2020, 2021 como a pandemia, mas pode ter gente que considere que 22 ainda estava não era. pandemia, né? Como tem gente que E, considera como 2022 não era mais pandemia. uhum, Eu fiz um trabalho, estou falando isso que eu fiz um trabalho da pandemia. E eu uhum, coloquei 2019, 2018 como antes, 2020 e 2021 como durante. E a pessoa rejeitou meu artigo porque considerou como 2022 como durante. Eu não considerei como durante, né? entendi. Então é mais esse ponto É. mesmo para definir o que é antes, durante e depois. Não, concordo plenamente. Isso não ficou claro no nosso artigo além de não ficar claro, como você colocou, pode ter essa discordância, né? É, A gente está considerando e o avaliador não está considerando. É importante a gente deixar claro. A gente vai incorporar isso no artigo. Muito aham, obrigada. eu acho que ficaria mais claro. Muito obrigada. Alguém mais da plateia quer? Não? Bom, então vamos dar sequência à sessão, vamos para o último artigo, é o artigo 120, evidenciação de informações requeridas pelo CPC 32 nas empresas do setor alimentício na B3. Acho que é a Renata, né, que vai apresentar, então eu passo a palavra para você, Renata. Tá no mudo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, esse artigo, acho que não está no modo apresentação. Está no modo apresentação para vocês? Não. Não, né? Pera lá. Agora deu certo, certo? Deu certo. Sim. Aham. Então tá joia. Esse foi um artigo, né, que a gente fez junto lá com o Alberto, né, e com a professora Fabiana. Então, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre a evidenciação das demonstrações financeiras, né, da nota ali do imposto de renda.
à luz aí do CPC 32, tá certo? Então, nós verificamos as empresas listadas no setor alimentício no período de 2012 a 2022, né? O trabalho, né, o artigo, ele se divide em referencial teórico, que tem a abrangendo a evidenciação contábil sobre o CPC 32, a gente discorre um pouquinho sobre os regimes de tributação sobre o lucro, sobre a qualidade da demonstração financeira e os impactos que ela tem nos leitores, né? E também a gente conversa um pouco sobre a apresentação dos prêmios na Abrasc e Anefac para as melhores divulgações, né? E a gente tenta fazer um link desse trabalho, né, da Abrasc e Anefac, para a qualidade da divulgação da nota do imposto de renda, né? Então, a gente fala também sobre a metodologia de pesquisa e quais foram os resultados que a gente alcançou com isso, tá? As empresas que a gente escolheu, então, foi o setor alimentício, por conta da estabilidade de mercado, esse setor, né, ele é um setor que está em constante evolução, decorrente de regulamentação de requisitos de consumo, é um setor que sempre está em inovação, né? E ele é um nicho que enfrenta diversos desafios regulatórios, de conformidade relativa à cadeia de composição, comercialização, rastreabilidade dos alimentos, né? Desde como esse produto está sendo elaborado até o seu consumidor final, né? Então, aqui tem a lista das empresas selecionadas, né? E algumas empresas, por exemplo, como a Açaí, a gente não citou, o Carrefour, o Pão de Açúcar, porque não são indústrias, tá? Eles comercializam produtos, mas eles não chegam a produzir, né? Às vezes eles têm até aqueles acordos, né, de desenvolvimento de produtos, mas não é eles que produzem, né? Eles só têm uma brand às vezes, né? Então, das 8 das 14 empresas listadas, 54% nos últimos anos, nos últimos 11 anos, eles demonstram alguma preocupação com a transparência em suas divulgações, né? Já que eles participaram ali do processo da Brasca, por exemplo. Se a gente considerar só de 2002 a 2020, a gente tem só 7 das 14 empresas, ou seja, 50%. Então, a gente trouxe aqui também as notas, né, para uma avaliação. Então, o presente estudo, ele pegou o segmento de produção de alimentos, visto que ações de empresas como BRF, JBF, Marfrig e Minerva correspondem a aproximadamente 80% dos negócios praticados na Bolsa devido à sua liquidez e de acordo com o site das melhores ações de comercialização, né? A amostra, então, ela foi classificada como não probabilística, já que ela ocorreu de forma não aleatória, e temos, então, ali as 14 empresas. Então, como que a gente fez, né? A gente pegou essa informação do site de melhores investimentos e depois a gente foi lá na analisações no site da Economática e a gente verificou também que tem algumas divergências de segmentos, né? Entre os investimentos e a avaliação ali do site da Economática, visto que algumas são indústrias do setor de alimentos, carnes derivados, açúcar e alto, cervejas e bebidas. E aqui é a informação que eu já falei para vocês no começo. Tinha uma outra empresa, que era Forno de Minas Alimentos S.A., que ela foi citada como um bom investimento, mas ela não tem ações divulgadas ali para a gente poder estar fazendo consulta. Então, a primeira tabela que a gente traz ali no artigo é a questão de como está o resultado da empresa, né? Quando a gente pensa em nota de imposto de renda, a gente sempre pensa, embora o lucro contábil ele seja só apenas um indicativo, né? Já que a gente tem que fazer todos os ajustes ali para chegar no lucro fiscal, então a gente traz essa primeira tabela justamente para a gente ter essa visualização, né? E quais são os itens que a gente fez a avaliação? Então, a gente tem lá a parte de divulgação, que é requerida no CPC. Então, a gente lista aqui quais seriam as exigências, né? Despesa corrente, se teve ajustes no período do tributo corrente de períodos anteriores, o valor da despesa, do imposto de renda diferido, as alíquotas, se tem algum benefício fiscal não reconhecido, que eventualmente tenha sido reconhecido nesse ano.
crédito fiscal de diferença temporária de período anterior, o valor do benefício desse crédito fiscal, a despesa, se teve baixa ou teve reversão. Então, a gente foi pontuando 13 itens no final das contas, né? Que é uma cópia do que está no CPC. Aí, o que a gente fez? Nós fizemos a leitura dessas demonstrações financeiras deste período todo, tá? Deu mais de 156, eu acho, demonstrações financeiras que a gente teve que ler essa nota. E aí, nas notas, né? A gente aplicou um teste não paramétrico, Kruskal-Wallis, né? É, e a gente utilizou o software SOFA para a gente estar fazendo a nossa análise, né? Então, com base nisso, a gente precisou fazer uma classificação de itens, que é a tabela 4. Então, a gente tem 13 itens, todos que fizeram de 10 a 13, eles tiveram uma classificação A. De 7 a 9, teve uma classificação bom. De 4 a 6, uma classificação C. E de 0 a 3, uma classificação insatisfatória, né? E aqui, do outro ladinho, a gente colocou a quantidade de nomes aplicáveis. Então, por exemplo, de 8 a 11, de 6 a 8, de 3 a 5 e de 0 a 2, tá? Aqui, a gente trouxe um pouco desse resultado, dessas observações. Então, vocês podem ver que tem bastante classificada como B e como C, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente dessa questão. Quando a gente efetua a aplicação do teste Kruskal-Wallis para avaliar a média, considerando a qualidade da divulgação sob a perspectiva da empresa, e uma outra análise a gente também fez para verificar se essa nota de imposto de renda ela sofreu uma evolução nessa divulgação ao longo dos anos, né? Então, a gente observa na tabela 6 que o Kruskal-Wallis foi de 0,00, o que indica a rejeição da hipótese nula ao nível de significância de 5 a 10%. Então, a gente observa que não existe uma diferença significativa nessa nota, né, para este período analisado. E aí, a gente também tentou avaliar a qualidade da divulgação da empresa para verificar se teve essa variação, tá? E a conclusão que a gente chegou na tabela 6 é que as empresas que apresentaram maior grau de divulgação foram a Ambev, a Brasil Foods, a Excelsior, a Minerva e a São Martin. Então, tá aqui a nossa tabelinha, tá certo? E aí você consegue estar fazendo essa avaliação e tem todas como elas pontuaram aí, tá? Uma outra coisa que a gente também quis ver foi a questão dessa mudança ao longo dos anos, né? Se teve essa evolução ou não. Então, aí a gente acaba verificando que o p-valor ele fica em 0,093, né? O que acaba indicando, no final das contas, é que há evidência para rejeitar a hipótese nula ao adotar que o nível de significância é de 10%, pois o valor do p-valor é 0,09309. Então, a hipótese nula indica que não há diferença estatisticamente significativa no grau de divulgação ao longo do ano e do período analisado, tá? Assim, a gente conseguiu verificar algumas questões que a gente vai falar aqui, né? Várias das empresas que a gente olhou, né, a gente verificou que nem todas divulgam, por exemplo, a movimentação dos impostos no resultado, né? De acordo com a origem de crédito, a nota de imposto de renda sem a composição da origem do crédito fiscal diferido, se é por diferença temporária, prejuízo fiscal, base negativa, diferença de critérios de benefícios fiscais, variação cambial, depreciação. Às vezes, mesmo a empresa com prejuízo fiscal, a gente não conseguiu verificar o escalonamento de quando que esse crédito fiscal ele vai estar sendo realizado, né? E qual a expectativa dessa realização. Uma outra coisa também que a gente viu é que existe sim uma flutuação da alíquota efetiva do imposto de renda ao longo dos anos, em parte por diferenças de imposto diferido não contabilizados devido à ausência de recuperabilidade. Então, a gente viu que alguma das empresas ela tem essa preocupação de falar, olha, eu reconheci até esse limite, porque era o limite que eu poderia, e isso está de acordo com a regra. A gente também verifica, né, que algumas empresas, principalmente as que participaram dos prêmios, né, e que inclusive foram pontuados
com uma boa classificação, eles tentaram, na medida do possível, melhorar a qualidade da informação, das demonstrações financeiras ao longo do período, tá? E no modo geral, né, as empresas atendem aí a divulgação conforme previsto no CPC 32, tendo essas melhorias que eu falei, que a gente comentou ali, né, na outra parte. Eu acho que é isso, professora. Obrigada, Renata, parabéns. Eu vou colocar minhas considerações depois, então só vou abrir para a plateia. A plateia quer colocar alguma dúvida, sugestão, consideração? Eu. Rita, isso. Oi, Renata. Oi, Parabéns. tudo bom? Tudo bem, sim, parabéns pelo seu trabalho. De vocês, né? O Alberto Banhos, eu conheço ele também, é uma pessoa maravilhosa. Gostei muito do seu trabalho, de tudo que você abordou. Eu queria só mesmo uma consideração, não em relação à técnica, assim, mas assim, eu sempre gosto de saber quais são os desafios, né? Porque quando a gente faz um estudo, só o que surge são desafios, né? E eu queria, assim, a curiosidade de saber, assim, para vocês, na hora de pesquisar, assim, o que foi mais desafiador, ou então, assim, algumas opções, alguns obstáculos que apareceram, vocês tiveram que, por exemplo, substituir o tipo de método estatístico porque não se enquadrava bem, ou então, devido à quantidade de empresas, tivemos que abordar outros tipos de variáveis, tivemos que pegar mais tempo, porque de repente a gente determinou um período de tempo e aí os resultados não estavam sendo tão significativos ou favoráveis, assim, só que você discorresse um pouco para a gente entender como é que foi esse processo. Na verdade, o desafio foi o período, porque acabou ficando muito extenso e a quantidade de nota para ler e se atentar a todos os detalhes foram 154, né? Então, foi bastante trabalhoso. Então, eu brinquei com o Alberto, falei assim, Alberto, mas vamos reduzir o tempo, vamos reduzir a quantidade de anos, né? Talvez se a gente centralizasse seria algo mais fácil de fazer, mas a gente também queria verificar essa questão da evolução ao longo do ano, né? E ao longo dos anos, né? Então, se a gente pegasse uma lacuna de tempo muito pequenininha, a gente talvez não ia conseguir concluir de forma satisfatória esse ponto, né? Então, a gente insistiu, e aí foi muito extenso. Esse trabalho foi muita dedicação, né? Embora eu ainda acho, né, que esse assunto, por conta da reforma tributária, eu acho que esse estudo é um estudo que, se a gente pegar dos próximos anos para agora, eu acho que tem muita empresa fazendo diversos tipos de planejamento tributário, então acho que essa é uma nota que vai ter muito impacto e a gente tem que estar atento a essa questão da qualidade realmente, né, desse disclosure todo que o CPC precisa. Obrigada. Obrigada a você. Primeiramente, boa noite. Ou boa noite, ó. De novo, né? Parabéns, Renata. É o seguinte, um ponto mesmo, só mesmo para verificar, é mais na apresentação em si, certo? Por exemplo, eu fiquei meio perdido na sequência, certo? Porque, assim, eu imaginava, ok, uma introdução, os objetivos, tal, tal, aquela rotina de apresentação de artigo, certo? E aí eu fiquei me perguntando logo no início, logo lá no início você falou, eu entendo que seria parte da metodologia, aí depois você pulou para referencial teórico, aí lá também entrou um pouco de metodologia, não sei se foi assim, mas essa sequência aqui para mim não ficou tão clara, certo? Por exemplo, eu acho que Uhum. no primeiro momento poderia falar uma introdução do que é um CPC 32. Por exemplo, eu não estudei CPC 32, então eu fiquei na dúvida, né, o que era. É mais a questão de reorganização, de pegar o que está lá no teu artigo. Eu acredito que o teu artigo deve ter uma introdução, deve ter um objetivo, Tem, deve ter uma justificativa, deve ter um referencial teórico, a metodologia e o resultado, não é isso? isso. Pronto. É basicamente trazer o que está lá no seu artigo e colocar na tua apresentação, só que de forma resumida. Só que para mim isso não ficou tão claro. É mais uma sugestão mesmo para você seguir o que está lá no teu artigo, só que de forma resumida. Uma introdução, um objetivo, uma justificativa, um referencial teórico, uma metodologia e um resultado. Pronto. É porque para mim não ficou tão claro, entendeu? Ok, sem problema. É só esse ponto mesmo.
Concordo com esse ponto que o Zacarias trouxe, e também eu acrescentaria, né, alguns que teve muitos que você grifou em amarelo algumas partes. Em vez de deixar o texto inteiro, eu deixaria exatamente só o que você grifou em amarelo e falaria as demais partes. Eu colocaria só mesmo os tópicos que você colocou em amarelo, e não Tá. precisa deixar o texto. Eu colocaria mais sucinta, assim, seria a sugestão. Mas eu queria parabenizar, assim, dois principais pontos eu queria, assim, achei o artigo bem interessante mesmo, e, assim, parabenizar a ideia que vocês tiveram, porque, assim, são dados que a gente tem público, mas não diretamente, né? Então, os dados que a gente tem na economática são mais simples, a gente pega lá e tá lá. Aí são dados que vocês trabalharam, conseguiram trazer uma informação do tributo que não é claramente, é pública, mas não está trabalhada, então vocês conseguiram transformar uma informação, não uma informação bruta numa informação possível de investigar. E assim, teve todo esse trabalho que você comentou para a gente, né? Então, é um esforço grande, mas que possibilita a pesquisa. E assim como vocês fizeram para essa nota, é possível fazer para outras notas. Então, a estratégia que vocês usaram, além do estudo em si, ela pode trazer ideias para outros estudos de seguirem a mesma abordagem que vocês seguiram. Então, assim, parabenizo muito a ideia que vocês tiveram e também o trabalho, assim, que eu sei que dá bastante trabalho fazer essa leitura, fazer o tratamento, né? Então, parabéns. E também outro ponto que eu acho que vocês trouxeram muito bem foi a justificativa de por que escolheram o setor da alimentação. Muitas vezes, eu peguei esse setor peguei esse setor porque peguei. Vocês não, vocês trouxeram, fundamentaram por quê, né? Então, eu acho que é um ponto que também merece destaque. Então, essas seriam as considerações que eu teria. Não sei se, dado o tempo, a plateia quer trazer mais algum ponto. Então, estamos estourando um pouquinho. Não? Então, só agradeço. Muito obrigada pela presença, pela participação. Nossa, a gente teve bastante interação, muito legal mesmo. Os trabalhos foram muito bacanas também. Então, obrigada. E a gente vai se vendo amanhã ao longo do evento. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, boa Tchau, noite. Obrigada, um pessoal. Boa abraço. noite.